Olá, engenheiros! Bem-vindos para mais uma aula aqui de informática aplicada, focando a introdução a algoritmos, dando uma visão bem por cima do que é algoritmos e como tudo isso daí funciona. Depois a gente está aí se divertindo justamente com programação, que é o que nos interessa. Então vamos fazer uma aula bem rápida, bem relax aqui, aonde a gente vai conseguir aí focar e trabalhar bem esse conteúdo. Como nós já mencionamos, vamos fazer um foco aí em introdução a algoritmos, aonde nós vamos analisar o primeiro tópico aí é o desenvolvimento de um software. Primeiro, o que é um software ou um programa de computador? Nada mais é do que um conjunto de instruções que um programador ou um grupo de programadores desenvolveram e geraram a quantidade de instruções aonde o computador segue linha por linha o que é essas instruções e vai executando, obviamente, aqueles comandos. Como já é de conhecimento de vocês, o computador atualmente é um dos dispositivos mais burros que existe no mundo. Por quê? Porque atualmente ele ainda não tem a capacidade de pensar, raciocinar, ou seja, tomar decisões por si só. Então ele segue uma premissa que um grupo de desenvolvedores desenvolveram e ele simplesmente segue. A essa premissa é o que nós chamamos aí de instruções e dados conforme o slide. O objetivo então de se utilizar um computador nada mais é do que obter informações de uma execução. Então nós temos uma determinada necessidade dentro da empresa e aí adotamos então o computador, implantamos um sistema informatizado, um software, e aí esse software vai nos dar um retorno de algo que nós precisamos lá. Como por exemplo, eu preciso saber o estoque de um determinado produto lá. Exemplo, dentro de um laticínio, eu preciso saber qual foi a produção de iogurte, por exemplo, de ontem. Ou então, qual foi a quantidade vendida, produzida ou estocada de mussarela. Tudo isso a gente consegue graças a um sistema informatizado dentro de um computador. Então nós adotamos o computador bem como os sistemas automatizados dentro da nossa empresa, justamente para conseguirmos aí então facilitar o nosso serviço, ou seja, execuções que nos retornam informações. Dentro disso daí nós temos que entender o seguinte, eu mencionei dados, mencionei informações, então nós temos que saber distinguir o que é dado, o que é informação. Dado, por si só, às vezes ele não representa nada. Ou seja, se eu jogar um dado agora aqui na tela, às vezes vocês não vão conseguir identificar o que é. Por exemplo, eu jogo um dado lá, 3751. E aí vocês ficam... Beleza, e aí, o que é 3751? Ou qualquer outro número, sei lá, vamos jogar outro número. Vou jogar o número mais fácil, 2020. Aí você fala, opa, 2020 é o ano. Não, 2020, se eu acrescento mais um dado, exemplo, Avenida Brasil. Opa, então agora eu tenho dois dados. Tenho um dado Avenida Brasil e tenho um dado 2020. Neste caso, opa, esse 2020 então talvez já não é mais um ano. E sim pode ser uma residência, um prédio do endereço da Avenida Brasil. Então isso é um dado. Um dado, às vezes, por si só, a gente não consegue identificar propriamente o que ele é. Porém, quando eu faço um agrupamento de dados, exemplo, Avenida Brasil 2020, então agora eu sei que é uma rua, né, uma avenida. Então eu tenho nessa avenida, nesse endereço, eu preciso de um prédio em específico. Como eu identifico esse prédio nesse endereço, nessa avenida? No caso, o número 2020. Porém, ainda essa informação, ou desculpa, esse dado é muito pequeno. Exemplo, que cidade? Que estado? Então, neste caso, eu preciso de mais dados para completar a minha informação. Ou seja, então, informação eu posso definir que nada mais é do que um conjunto de dados interrelacionados.
E, obviamente, esse conjunto de dados interrelacionados me gera uma informação. E, geralmente, uma informação por si só já é autossuficiente para entender o seu conteúdo. Ou seja, representa algo de fácil entendimento. Vamos ver agora as etapas do desenvolvimento de um software. Como sendo que um software é algo demorado de se desenvolver, em alguns casos pode levar 2, 3, 5, até mesmo 10 anos para o desenvolvimento de um único software, desde a sua fase de análise inicial até mesmo implantação e resolução de todos os problemas aí posterior à sua implantação. Neste caso, quais são as etapas aí que um software tem no seu desenvolvimento? Então nós temos aí basicamente um gráfico aonde nós podemos observar aí as fases, né, que são enumeradas de 1 a 6. A primeira fase, que é aqui onde nós temos aí a necessidade do cliente, é quando o cliente identifica que se tem uma necessidade de desenvolvimento de uma nova plataforma ou novo serviço ou uma nova metodologia de trabalho dentro da sua empresa. Neste caso, ele identifica essa necessidade e contrata uma empresa que normalmente é chamada de software house. Ele contrata então essa empresa onde vai encaminhar um analista de sistemas, o qual vai conversar com esse cliente e vai tentar identificar o que ele deseja, quais são as suas premissas, quais são suas necessidades, o que o sistema precisa realizar, o que ele já tem de sistema, se precisa interação, integração com outro sistema ou não. E aí ele vai passar tudo isso aí para o analista que vai coletar essas informações. Posterior a feita essa coletagem aí de dados, ele é feito a especificação de requisitos. O que seria aí a especificação de requisitos? É o analista mais o seu grupo aí de desenvolvedores, né, que entra projetistas, analistas, programadores. Eles vão analisar tudo que o cliente disse e o que pode ser feito para resolver aquele problema do cliente. Qual tipo de banco de dados, qual tipo de ambiente de desenvolvimento, quais são os equipamentos, que daí nesse caso entra computadores, máquinas automatizadas ou outros tipos de dispositivos que vão fazer interação, comunicação sem fio, com fio, e como tudo isso vai funcionar. Então entra nessa segunda fase aqui, que é o que nós chamamos aí então de especificação de requisitos. Depois de feito tudo isso, é feito alguns desenhos nessa segunda fase, que nós chamamos de modelagem. Dentro dessa modelagem, que é um monte de gráficos, então é encaminhado essas informações para o cliente na fase 3, aonde o cliente vai analisar todos esses dados, né, esses gráficos bonitinho, com todos os requisitos, quais são os equipamentos, se realmente esses equipamentos estão dentro da realidade do cliente ou são equipamentos inferiores ou superiores ao que o cliente deseja ou tem disponível para utilização. Então o cliente vai validar se o sistema faz o que ele deseja e vai ao mesmo tempo verificar se precisa de mais alguma coisa ou não. Aí o cliente, neste ponto, dando o ok, o start inicial, fala, ó, beleza, o sistema está dentro do que eu preciso. Aí neste caso, então, o analista de sistema encaminha para a quarta fase, que é o desenvolvimento e teste. Então aqui é 100% a galera lá de computação, engenharia de software. Eles vão então desenvolver o sistema com base na primeira e segunda fase. Então eles vão pegar aquele monte de desenho, um monte de documentos que foram extraídos lá do processo da empresa, e aí eles vão desenvolver então o sistema propriamente dito, que geralmente nós chamamos de sistema de informação. Então nós vamos pegar esse sistema de informação que vai ser desenvolvido e realizado alguns testes internos dentro da empresa, que é o que a gente chama de popular dados, ou seja, nós vamos incluir dados
dentro desse sisteminha, simulando o processo da empresa. Digamos que é num processo de produção lá, de dentro de uma usina, então eu posso simular, por exemplo, um determinado passo, um determinado processo dentro da cadeia produtiva. E aí, obviamente, o meu sistema automaticamente vai gerar dados aleatórios e vai colocando. Para que isso? Para nós identificarmos se existe ou não alguma falha dentro desse processo, ou se faltou algum dado que nós não verificamos aqui na primeira e segunda fase, e o cliente na terceira fase também não identificou, que falta algum processinho. Então, nesta fase, na quarta, é onde que é verificado todos estes problemas. Se está tudo dentro do que o processo necessita, se o cliente realmente informou todos os dados que eram primordiais para o funcionamento dos sistemas, e se nós, desenvolvedores, conseguimos ou não desenvolver o sistema sem nenhum tipo de erro, que geralmente é chamado de bugs. Com tudo isso ok, passa-se então para a quinta etapa. Na quinta etapa é a entrega, homologação e implantação. Ou seja, é a parte onde é implantado o sistema dentro da empresa do cliente, e nesse processo é feita a homologação, ou seja, os testes se o sistema está ou não funcionando a contento, se o sistema está ou não atendendo às necessidades do cliente, se faltou alguma coisa, se foi colocado alguma coisa a mais que o cliente acha desnecessário, se todos os equipamentos dentro da cadeia produtiva estão ou não interagindo com o sistema de forma automatizada, e se o cliente necessita algo a mais que ele não tinha verificado antes. Deu certo 100%, que é normal nessa quinta fase aqui, ele voltar aqui para a segunda fase, tá? Ou voltar aqui para a quarta fase, que às vezes identifica algum bugzinho, identifica alguma necessidade do cliente lá, que às vezes o funcionário, durante o processo de análise, por um motivo qualquer não falou, esqueceu, achou que não era importante, e nesta fase de homologação foi identificado que ficou faltando esse dado. Neste caso, então, ou volta-se para a segunda fase ou volta-se para a quarta fase, tá? Mas isso é indiferente, ele vai voltar, vai fazer. Tudo 100%, belezinha, o sistema não morre aqui, ele vem para a sexta fase, que é a utilização e suporte, que a utilização é o operacional tá utilizando isso daí dentro lá da sua atividade laboral. E o suporte é porque esse sistema, ele não é simplesmente depois que desenvolveu, simplesmente acabou o sistema. Ele ainda continua, ou seja, vai ter novas necessidades, vai ter novas atualizações. Às vezes o governo muda uma forma de tarifação e aí o sistema tem que ser atualizado para essa nova metodologia do governo, ou então o comércio, né, o mercado, os clientes lá teve uma nova necessidade, então o sistema vai estar em constante atualização. É o que nós chamamos então de suporte. Essas 6 fases, de uma forma bem resumida, é o que define então o desenvolvimento de um software. O cliente identifica o que ele precisa e passa isso para uma empresa especializada. Essa empresa, com base no que o cliente repassou, mais documentações, coleta todos esses dados e faz um esboço de um sistema, algoritmos e fluxogramas, uma modelagem, passa tudo isso para o cliente verifica se realmente está tudo certinho, se é realmente aquilo que ele precisa, encaminha então tudo isso para o pessoal de desenvolvimento, e aí eles vão fazer todos os testes e ver se tudo está ok. Depois é implantado dentro da empresa e feitos os testes em loco com seus funcionários para verificar se tudo está certinho, se eles entenderam. E nessa fase aqui também é onde tem não está escrito aqui, mas na quinta fase também tem um treinamento, tá? Então é feito aqui nessa quinta fase, aqui no processo de homologação tal, é feito o treinamento. E aí, logo em seguida, é encaminhado então para a utilização plena do sistema dentro da empresa, bem como o suporte para futuras atualizações ou novas necessidades aí do cliente. Bom, já seguindo aquela ideia do desenvolvimento, tem-se aqui um pequeno problema no processo de desenvolvimento. Por quê?
A empresa que foi contratada para desenvolver o sistema, nem sempre ela tem know-how naquela área específica da empresa. Ou então ela já desenvolveu algum sistema para empresas parecidas, porém cada empresa tem a sua especificidade, ou seja, tem a sua necessidade, tem os seus dilemas, ou então tem suas interações internas entre funcionários, que é diferente de empresa para empresa. E aqui tem um desenho bem básico identificando isso. O cliente, por exemplo, só para vocês entenderem, o cliente ele explicou como funciona todo o processo, ou seja, como ele deseja. Então, nesse nosso exemplo, tem uma árvore que precisa de um balanço. Então, ele explicou o balanço, cheio de funções, divisões, como tudo isso deve funcionar, como tudo isso deve... Então, ele desenhou um mundo perfeito lá, dentro da necessidade dele, com um monte de coisa que às vezes ele nem vai precisar. Que no nosso exemplo, se eu tenho um balão, não tem por que eu ter 3. Mas aqui é como o cliente explicou. Aí aqui, o líder do projeto, que geralmente é o analista, então como o líder entendeu. Então ele entendeu, opa, então o que o cliente realmente deseja é uma corda num galho, outra corda no outro galho, e o balanço aqui no meio para ficar mais seguro. E aí ele vai repassar isso para o analista projetar. Aí o analista ele vai projetar lá, né, que é o projetista do sistema. Então ele vai lá com base em tudo que ele pegou de documentação do cliente, bem como com o líder lá que passou para ele, ele vai lá e esboça. Então ele faz um desenho de como ele acha, ou seja, como ele entendeu todo o sistema. Logo em seguida, isso é passado para o programador, e o programador vai lá e programa como ele entendeu. Aí o consultor de negócio, ou seja, aquele que vai lá descrever o sistema, né? Ó, o sistema vai fazer isso, vai fazer aquilo na hora da venda, então ele mostra tudo lá. Então aqui é um balanço que vai ter um sofá aqui bem confortável, onde os seus clientes vão poder balangar aqui com todo o conforto, ou seja, como o sistema foi vendido. Aí no caso, como o projeto foi documentado, que geralmente, isso aqui é uma grande falha, muito dos desenvolvimentos simplesmente não tem documento, o pessoal vai desenvolvendo a rumo, então isso aqui é uma falha, ou seja, não existe documento. Aí, tudo que o sistema foi instalado, ou seja, pegou, instalou lá, o cliente pediu um monte de funções e a galera instalou só metade das funções lá, parte das funções. O cliente, obviamente, foi cobrado como se tivesse feito uma montanha-russa, e o sistema, na hora que foi entregue só uma parte do sistema. E aqui, como realmente o cliente queria. Ou seja, esse aqui era o projeto inicial do cliente, como ele realmente desejava. Porém, ele não soube explicar, que aqui mostra pra gente, ele não soube explicar o que ele desejava. Então, ele desenhou o mundo, fantasiou. Obviamente, o projetista ele já tem uma noção, opa, então tudo que ele quer, vai lá e pega, faz todos esses requisitos e é desenvolvido. Então essas daqui são algumas dos problemas encontrados nesse processo. Por isso que sempre se é mencionado, sempre se deve ter toda a documentação, sempre se deve acompanhar o processo da empresa, para conseguir entender como realmente funciona, para depois conversar com o cliente para entender o que realmente ele deseja. Vocês, quanto engenheiro de produção, qual a importância de vocês nesse projeto? O papel de vocês está aqui, ó. Esse aqui é um papel, como o cliente é cobrado, se o valor que está sendo cobrado é justo ou não. Este outro papel de vocês é entender se o que o cara tá te vendendo realmente é o que vocês precisam para dentro da indústria que vocês vão estar administrando ou trabalhando. E na hora que for desenvolvido o sistema, se o cara não desenvolveu assim algo que não é funcional, vai funcionar? Não. Alguma coisa resolve? Talvez. Parte do problema da empresa, talvez resolva. Mas você não tem garantia nenhuma. E aí depois, na hora que vocês vão acessar os relatórios, a documentação, os gráficos, ele gera parte somente do que vocês precisam. Então aqui é a função de vocês. Vocês serão esse cara aqui, o cliente, ou seja,
Vocês serão responsáveis por parte da empresa de explicar como o sistema dentro da indústria funciona. E aí vocês vão cobrar se tudo isso daqui não vai se acontecer. Porque o que vocês desejam é que isso aqui seja implantado dentro da empresa. Então tomem cuidado com isso daí. Este é o papel de vocês. Nós estamos falando hoje, um sistema facilmente chega na casa de 1 milhão. É normal um sistema dentro de uma empresa, aí, de uma grande indústria, 1 milhão, 2 milhões. E obviamente a empresa não vai contratar um software de 2, 5, 10 milhões. E aí você simplesmente entrega isso daqui. E aí, obviamente, ele vai ter que achar um culpado. Ele vai culpar a empresa vai falar, não, calma aí, nós desenvolvemos o que vocês entregaram aqui, o que vocês entregaram para a gente de documentação. E nós desenvolvemos em cima da sua documentação. E cobramos a altura do que vocês pediram. E aí a empresa, pô, peraí, realmente os caras fizeram aqui. Quem foi o responsável dentro da empresa que passou essas informações erradas? Opa, foi aquele cara ali. Então, beleza, meu patrão, muito obrigado, tchau. Dá licença que eu vou colocar outro que entende um pouco mais. Por quê? Porque hoje a TI, que tudo isso aqui é TI. Hoje a TI está muito focado e muito entrelaçado com os processos industriais. E querendo ou não, vocês fazem parte desse processo. Aí nós temos agora então uma pequena descrição daqueles passos lá que nós mencionamos anteriormente lá. Aí nós temos então a análise, tá? Dividir em alguns só para facilitar. A análise então cria especificações que detalham como o software deve funcionar. Que é lá junto com o cliente, conversa com ele demonstra lá o que ele necessita. O analista ou o líder lá, o funcionário responsável, pode também ser um engenheiro de software, acompanha dentro da empresa, vê como é que todo mundo trabalha, coleta um ou outro documento dentro da empresa com base na sua necessidade. Logo em seguida, então, encaminha-se para o projeto, que é onde é feito lá todo o sisteminha bonitinho lá, com base no que foi coletado de documentação, com base no que foi coletado durante as entrevistas, com vários funcionários dentro da empresa, para entender melhor como é que ele funciona, e aí tenta fazer lá uma documentação, uma modelagem o mais perto possível do que seja a realidade dentro da empresa. Aí depois disso é encaminhado então toda essa documentação para o cliente dá aquele aval bonitinho lá, fala, não, realmente é isso que eu desejo. Aí nós vamos para a fase de implementação. Nessa fase aqui é onde se define qual é o melhor ambiente de desenvolvimento, que nós chamamos de linguagem de programação, e aí eu escolho qual o melhor ambiente para aquele tipo de equipamento, ou para aquele tipo de empresa, ou então qual é o ambiente que aquela empresa já utiliza, e nós temos então que fazer aí a interação com o seu SGBD, como é que nós vamos fazer aí essa comunicação. E obviamente como vai funcionar então o projeto, o software, como tudo isso vai funcionar. E logo em seguida entra-se então os testes, que é depois de desenvolvida aí uma versão, vamos chamar ela de beta. Depois de desenvolvida essa versão beta, se é feito vários testes lá simulando entradas que os funcionários fariam dentro da empresa, como que tudo isso funcionaria lá, quais são os dados que lançariam. E também, durante esses testes, é feito alguns lançamentos errôneos. Como assim errôneos? Um outro lançamento com dados errados para identificar se o sistema vai identificar esses erros, como por exemplo eu entrar com a métrica que não pode, ou uma informação que não é devida, ou então eu devo aceitar somente números e ele está cadastrando letras, ou então onde é só para cadastrar letras, eles estão cadastrando números e caracteres especiais, ou seja, é feita aí então toda a análise dos dados, como eles entram ou não, se estão com conformidade ou não com base no que o funcionário ou com o que o cliente deseja que seja entrado esses dados dentro da empresa. E obviamente, né, o que significa então o algoritmo? O algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras para a resolução de um problema. Então, algoritmo podemos definir que somente é um
conjunto de regras. Então eu tenho um conjunto de regras que nada mais é do que uma ordem que eu devo seguir para executar algo, tá? E aí tem um exemplinho bem simplesinho aí que a grande maioria de vocês tem uma noção básica, que nada mais é do que um receito de bolo. Se você parar para pensar, uma receita de bolo é um algoritmo. Concorda que quando eu vou fazer um bolo, eu tenho algumas regras a se seguir, ou seja, eu tenho uma ordem de passos que não devem ser alterados. Por quê? Porque se eu alterar, obviamente que não vai funcionar. Como, por exemplo, eu não posso assar o bolo primeiro, sem antes ter misturado todos os seus ingredientes. Ou seja, eu tenho uma ordem, eu tenho um conjunto de regras pré-definidas para a confecção desse bolo. Neste caso aqui, eu peguei de um site uma receita de bolo. Então nós temos lá. Então o que eu preciso? Aqui entra os meus requisitos. Olha só que legal. Então, para mim fazer a massa, quais são os meus requisitos do meu sistema? No nosso caso, o nosso bolo: 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento, 1 xícara de chá de leite. Então, esses são os meus requisitos do meu sistema para a massa. E aí, para fazer a causa, eu tenho outro requisito. Então, pare e pensa. Eu tenho 2 sisteminhas aqui, interagindo entre si, e eu tenho os requisitos em separado. E aí, foi me repassado que para me fazer a calda eu preciso 2 colheres de sopa de manteiga, 7 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 latas de creme de leite com soro e 3 colheres de sopa de açúcar. Então aqui eu tenho todos os meus requisitos, ou seja, o que eu preciso para executar o sistema. Depois disso eu tenho que entender, beleza, agora eu sei o que o sistema precisa e como o sistema vai funcionar. Aí é onde que entra o meu modo de preparo. Ó, que legal. Quem tiver vontade aí, tá fácil aí, ó. Só fazer e me convidar aí depois para estar comendo esse bolo aí, hein? Então, para fazer a massa, nós temos lá, em um liquidificador, adiciono os ovos, chocolate em pó, ou seja, eu tenho todos os passos lá, no caso foi definido 8 passos, então eu tenho uma regra, 8 regras ali de como funciona o desenvolvimento desse processo aí para se preparar aí o nosso bolo. Isso é o que nós chamamos de algoritmo. Isso nada mais é do que um algoritmo. São os passos para se executar algo. Se você parar para pensar, no seu dia a dia você faz vários algoritmos aí sem pensar, como por exemplo, na hora que você vai escovar o dente. Observe que quando você vai escovar o dente, você sempre escova na mesma ordem. Ou seja, você vai pegar a pasta sempre com a mesma mão, a escova sempre com a mesma mão, você vai começar a passar a pasta na mesma parte da cerda da escova, você não começa diferente, você sempre começa na mesma parte, tá? Então observe que quando você vai escovar o dente, você sempre vai colocar então a cerda lá, com a pasta bonitinho, sempre no mesmo dente. Dificilmente você coloca em outro. Porque isso é um algoritmo que já está pré-estabelecido no seu cérebro e você nem percebeu. Então nós temos algoritmos. Na hora que você vai tomar banho tem um algoritmo. Na hora que você vai almoçar, observe que você sempre, arroz e feijão, sempre você vai colocar ou feijão por baixo ou feijão por cima. Se colocar o inverso, para ti tem alguma coisa errada. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está legal no meu almoço. Você só alterou seu algoritmo. O resultado é o mesmo? É o mesmo, perfeito. Vai funcionar? Vai funcionar. Então, nisso eu também posso concluir que existe mais de uma forma possível para se resolver um algoritmo. Tá? Que nem no caso do processo de colocar arroz e feijão lá na hora do almoço. Tanto faz colocar o arroz por cima ou por baixo. O resultado é o mesmo. Então, dentro do meu algoritmo, eu posso ter formas diferentes de se chegar ao mesmo resultado. Dentro aí, obviamente, de tudo isso daí, o nosso algoritmo nada mais é do que o conjunto de regras aonde nós vamos especificar de uma forma clara instruções que mostram para o computador ou dispositivo automatizado da forma como ele deve trabalhar, como ele deve estar sendo executado e obviamente o que a gente espera receber dele. Se é o selamento de um pacote ou é a tara de um determinado produto ou então é
a temperatura de um determinado ambiente? Não importa. Isso é o que nós esperamos receber dele. E para isso nós temos um pequeno gráfico lá então que mostra tudo isso daí. Antes de começarmos a desenvolver um algoritmo, a primeira coisa que eu tenho que saber é o enunciado do problema. Ou seja, o que eu preciso estar fazendo. O que é que ele deseja? O que é que eu preciso? O que é que a empresa precisa? O que é que na minha função está faltando para ser desenvolvido? O que é que eu devo desenvolver? Então esse é o primeiro, o enunciado. O segundo fator que é importante é o que eu conheço do problema. Como funciona esse processo? Se ele trabalha, como ele trabalha? Qual o período que ele trabalha? Quais são as informações que trafegam no ponto A ao ponto B? O que eu preciso de informação? Como isso funciona? Como isso deixa de funcionar? Quais são as premissas, ou seja, quais são as condições para que esse processo seja executado? E, obviamente, as informações adicionais, que são coisas que pode acontecer, são coisas que talvez venham ou não. E aí, na segunda etapa ali, que é onde está o rapazinho aqui coçando a cabeça aí, ele simplesmente então ele está ali desenvolvendo tudo isso aí, que é a parte daí de como fazer tudo isso daí, como elaborar. E lá na terceira fase, onde está lá o nosso início, é o que nós chamamos lá de fluxograma. Tá? Então ele tem um beguinho aqui, um início, uma condição, e ele está desenhando isso daqui na parede. Isso aqui era muito usualmente utilizado década de 90, esse processo aqui era até legal, até nos anos 2000 se utilizava. Hoje em dia, obviamente nós temos aí computadores, né, onde facilita muito mais esse desenvolvimento. Mas isso aqui é um negócio bem legalzinho para a gente estar identificando o que precisa e o que não precisa aí para estar fazendo. Então, primeiro, vamos entender como é que funciona. Primeiro, eu devo saber qual o problema a ser resolvido, qual o meu objetivo. Que o objetivo você pode estar associando diretamente aí com qual a necessidade da empresa com aquele sistema, o que aquele sistema deve fazer. Então essa é a primeira fase de todos, antes de eu contratar uma empresa ou então antes de eu começar a desenvolver o algoritmo. Saber o que é para ser feito, o que é para ser analisado. Então essa fase representa o que nós chamamos de modelagem, porque é aqui que eu vou modelar o sistema antes de desenvolver. A segunda fase descreve então claramente quais são os passos para se chegar à solução, igual a ideia do bolo. Eu tinha lá do passo 1 ao passo 8, aquilo é uma sequência lógica, exatamente igual se descreve aí no segundo passo. Então eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer, qual é a sequência que eu devo realizar para se chegar ao resultado daquele cálculo, ou então daquele processo. No caso, por exemplo, lá de uma câmara fria, eu necessito saber lá a temperatura. Então, qual é a sequência lógica para se identificar a temperatura de uma câmara fria? Eu simplesmente vou lá, coloco um termômetro na porta, ou eu separo vários termômetros ali dentro dessa câmara fria, porque digamos que era uma câmara fria lá gigante lá, sei lá, vamos jogar um tamanho aí 50, 100 metros quadrados, tá? Então ele é uma câmara fria lá 200 metros quadrados, não sei, uma câmara fria grande, então eu não posso ter um único termômetro num único ponto, porque eu posso ter variâncias de temperatura dentro dessa câmara fria que pode influenciar no processo aí de congelamento ou de permanência dessa carne internamente. Então eu posso ter um ambiente mais gelado, outro ambiente mais quente, e isso pode influenciar lá na qualidade da carne. Então eu tenho que ter minha sequência lógica para se fazer aí a resolução desse processo. Depois de feito tudo isso, eu vou fazer a especificação do algoritmo, que é o algoritmo propriamente dito, e nós temos aqui um pequeno exemplo só para vocês entenderem, porque acredito eu que todo mundo conhece as torres de Hanoi, que isso aqui é muito comum, os professores de matemática passarem isso aqui para nós na quinta série, sexta série no máximo. Na minha época eles levaram essa torre de Hanoi, se eu não estou enganado, foi na sexta série, tá? Professor Nelson, se eu não estou enganado. Ele levou de madeira, 3 hastezinhas lá, com 3 bolinhas lá, só que levou vários, né? E falou, ó, isso aqui é a Torre de Hanoi. E falou, pô, e aí, o que é a Torre de Hanoi? Então, acredito que todos vocês conheçam que nada mais é a Torre de Hanoi.
nada mais é do que uma brincadeirinha de lógica, né, que é para treinar a lógica. Por isso que os professores de matemática levam isso para a sala de aula, que é para treinar a nossa lógica. E qual é a ideia? Pegar tudo que está na haste A e levar para a haste B. Porém, isso aí tem algumas regrinhas lá que não é tão simples assim. Então nós temos lá a haste A, B e C. Na haste A eu tenho então meus 3 anéis, que eles chamam de anéis. E aí eu tenho que passar então esses 3 anéis para a haste B. Porém, tem algumas regrinhas. Vamos ver no próximo slide como é que funciona essas regrinhas aí. Nesse caso aqui, então o nosso objetivo, transferir os 3 anéis de A para B usando C, se necessário. Se você tiver uma solução que não precisa, beleza, tá? Então, se necessário, nós temos aí uma condição. Então, quais são as regras de movimento? Que não é simplesmente você pode pensar, ah, beleza, é só pegar, levantar as 3 e colocar ali, pronto, resolveu. Para que todo esse monte de coisa aí? Calma aí, meu patrão. O negócio não é tão simples assim.